Aqui, não é porque a graça ela é gratuita para nós que Deus não tenha pagado um alto preço, porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Se eu te der um presente, você recebeu ele de que forma? Você teve que pagar? Ele foi de graça para você, mas eu tive que pagar o preço. E às vezes as pessoas confundem o fato da graça ser de graça com o fato dela ter custado alguma coisa, porque custou, não foi barato, foi caro. Não é porque nós temos a oportunidade a qualquer momento, bom, se eu pecar, se eu errar, Deus vai me perdoar, Deus vai esquecer os meus pecados. Sim, isso é verdade, mas isso não muda o fato disso ter custado muito para o nosso Deus. Então, explicando isso, começamos aqui a pregação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Condenação refere-se a quê? Aonde as pessoas são condenadas hoje? No tribunal, no julgamento. A condenação ela não vai existir, amém? Para quem está em Cristo Jesus. Mas isso não vai impedir de haver um julgamento. Julgamentos vão acontecer. As pessoas vão olhar para nós e vão nos julgar. As pessoas vão olhar para nós e vão se questionar. As pessoas vão olhar para cada atitude nossa e analisar tudo. Nós somos juízes que não deveriam ser juízes. Somos juízes que não foram levantados para isso ou autorizados para isso. Olhamos para alguém na rua, falamos, meu Deus, misericórdia, esse aí vai me assaltar. Meu Deus, misericórdia, olha o jeito que aquela pessoa anda. Olhamos para alguém e não sabemos a situação. Sabia que o remédio deixa a pessoa tão mal quanto uma bebida? Quem sabia disso aí? Pode deixar, né? Não todos. Aí às vezes a pessoa está tonta de remédio. A gente olha e fala, olha lá vai mais um pinguço da vida. Hã? Somos especialistas em julgar. E como julgamos, também somos o quê? Julgados. Devemos orar todo dia e aprender todo dia com Deus a não julgarmos os outros, a não condenarmos os outros. Porque os mesmos pecados que os outros cometem, nós também estamos sujeitos a cometer. Então, se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, por que às vezes nós queremos condenar os outros? Por acaso o sangue de Jesus foi derramado só em meu favor e não em favor dos outros? É difícil, é complicado, eu sei. A gente vê uma coisa errada e quer que aquilo ali que está errado seja corrigido. Mas nós não somos juízes. Amém? Não somos, não fomos instituídos juízes. Versículo 2 diz assim: porque a lei do pecado da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres do pecado. E para conseguirmos viver essa liberdade, devemos ter domínio próprio. Domínio próprio. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado
Agora, alguém que é livre faz as próprias escolhas. Amém? Quem é livre faz as próprias escolhas. Isso inclui tudo que nós vamos fazer. A escolha é tua, a escolha é minha. A não ser que estejamos sendo coagidos, a não ser que estejamos sendo impelidos por alguém a fazer aquilo ali, e se alguém está nos impelindo, então já não somos livres. Quando a pessoa está no cativeiro, o sequestrador manda e a pessoa tem que o quê? Tem que fazer, tem que obedecer, porque senão ela pode perder a própria o quê? A própria vida. Então, se eu faço algo que eu não queria, mas eu sou impelido, isso significa que eu já não sou livre, que eu estou sendo escravo. Agora, se eu sou livre e faço algo ainda assim, algo que eu não queria, isso significa que eu estou falhando no meu domínio próprio. Nós temos que dominar a nossa carne, temos que dominar o nosso eu. Não é porque eu quero fazer e que eu tenho a capacidade de fazer e que eu tenho a oportunidade de fazer, não significa que por isso eu deva o quê? Fazer. Então o domínio próprio implica nisso. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Não estou falando que vai ser fácil, porque é domínio. E eu tenho que impelir, eu tenho que obrigar a minha carne a fazer não o que é da vontade da carne, mas fazer o que é da vontade do Espírito. Domingo de manhã, você trabalhou a semana inteira. A vontade que dá é descansar um pouco mais? Acredite em mim, eu sei. Não é verdade? Eu sei. A gente trabalha a semana inteira, chega domingo de manhã, a gente quer descansar um pouco mais. Queremos dizer assim, poxa, deixa eu pegar, e para mim é ainda mais complicado um pouquinho, de fato. Eu não vou faltar, eu sei que eu não vou faltar. Mas às vezes eu penso assim, poxa, podia pegar um ônibus que vai sair um pouquinho mais tarde, descansar mais 20 minutos. Só que aí eu penso, poxa, se eu chegar um pouquinho mais tarde, pode ser que tenha alguém já lá na porta da igreja, não é legal, não é bom. Melhor eu sair um pouquinho mais cedo e estar lá no horário certo, uma hora adiantada ali pelo menos, ainda que seja no domingo pelo menos, amém? Chegar adiantado. É difícil, não é fácil. Porém, nós temos que olhar o que é o certo, o que é a vontade de Deus e o que é a vontade da minha carne. Porque se eu não tenho domínio próprio, nem para levantar da cama, que dirá quando vier o diabo? Porque isso daí é uma tentação da minha própria carne, ou não é? E quando vier o tentador de verdade, o diabo mesmo, quando for a sua carne tentando, mas for o mundo te tentando, se eu não consigo vencer a minha carne, como que eu espero vencer o mundo? Se eu não consigo vencer a luta que há dentro de mim, como eu espero vencer aquela que vai vir de fora? Vai ser impossível. Se o seu coração não estiver unificado, se o seu coração não for totalmente de Deus, quando vier uma sugestão de fora, o diabo não precisa nem martelar, basta ele sugerir, e você desmorona de dentro para fora. Uma dúvida, um medo, uma sugestão basta para alguém que estiver dividido desmoronar.
e abandonar a fé e sair da presença de Deus. E às vezes, gente, o domínio próprio ele tem que ser praticado nas mínimas coisas. Se eu não consigo comer um pedaço de bolo sem querer comer o bolo inteiro, como que eu vou querer vencer o pecado? Se eu não tenho domínio próprio nas mínimas coisas, porque é muito bom, é muito fácil você pegar, acordar de manhã e falar assim, bom, eu preciso me exercitar. Eu preciso, mas eu não vou não. Tá frio, eu estou cansado. Ah, eu não vou não. Não vou não. É cômodo, não é verdade? Deixar as coisas para o quê? Para depois. Você deixa as coisas para depois. Vai empurrando com a barriga. E chega a determinado momento, está tudo acumulado para fazer tudo de uma só vez. E aí? Se você não conseguiu resolver uma coisa de cada vez você não conseguiu resolver, imagina quando tiver tudo acumulado. É aí que não vai conseguir. É aí que não vai fazer. Porque está tudo acumulado, como que você vai fazer? Não é verdade? Então, nós devemos ter domínio próprio em tudo que formos fazer, em todo tempo na nossa vida. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, ele, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A lei de Deus é perfeita, mas ela não poderia operar plenamente em nós porque somos falhos. Se você pega uma peça perfeita e tenta encaixar ela em uma outra defeituosa, ela vai funcionar, mas não tão bem quanto ela deveria ou poderia. A lei de Deus é perfeita. Que erro há na lei de Deus? Nenhum. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, não é verdade? Vigiar onde pisa, vigiar o que come, vigiar o que bebe, vigiar o que veste. O que há de errado nisso daí? Nada. Não é verdade? Mas o homem é falho. Então o homem começa a questionar: por que eu não posso comer tal coisa? Por que eu não posso beber tal coisa? Por que eu não posso andar com fulano? Então a lei, ela é enferma não por causa de Deus, mas por causa da carne, por causa do ser humano. E todos nós ofendemos a Deus pela lei. E essa ofensa, ela é uma ofensa eterna, porque Deus é eterno. Se eu ofender alguém, essa ofensa vai durar enquanto a pessoa estiver o quê? Viva. Não é verdade? A pessoa pode até me perdoar, mas a ofensa permanece ali. O delito permanece. Ou não é verdade? Você pode perdoar alguém que te fez mal, mas ainda assim a pessoa vai ter que pagar por aquilo que ela o quê? Ela fez. Um assaltante. É fácil demais o assaltante hoje em dia. Ele assalta e vai preso. Sabe como é a lei de Deus? A lei de Deus, como que é? Se a pessoa assaltou, além de ir presa, ela ainda tem que devolver aquilo que foi o quê? Roubado. Aquilo que foi tirado. E dependendo do tempo que passou, ainda tem que devolver com juros. Com juros. Dependendo do tempo que a pessoa levou ali para devolver o que foi roubado, ela tem que devolver com juros. Então,
Olha como a lei de Deus é diferente do homem. O bandido roubou, aí ele vai preso, tá bom. Passa ali um mês na cadeia, tem uma saidinha, ele vai embora, sai da cadeia, vai lá e assalta outra pessoa. Não estou generalizando, estou dando o que, gente? Um exemplo. Então veja como a lei de Deus, ela é perfeita. E a pessoa, ela vai pensar duas vezes antes de assaltar, porque ela assaltou, ela vai ter que devolver com juros, senão ela não vai sair da cadeia. Aí ela pensa duas vezes antes de roubar alguém. Mas o homem é pecador, o homem é falho. Então, por causa do homem, a lei, ela não pode agir perfeitamente. Versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, com a morte do Messias, toda ofensa foi levada com ele na cruz. Entende isso? Nós éramos acusados, nós éramos culpados de um pecado eterno, que não tinha como ser perdoado. Não tinha. Porque a lei de Deus é perfeita, então, se eu pego e perdoo um imperfeito, eu estou tirando ali a legalidade daquilo que é perfeito. Eu estou dizendo que aquilo que é perfeito não é mais perfeito. Como que eu posso fazer isso? Eu não posso. Não é verdade, gente? Porém, quando alguém morre, toda ofensa que aquela pessoa tinha cometido já não pode mais ser cobrada. Ou não é verdade? Morto não paga o quê, gente? Dívida. Ou não é verdade? Morto não paga dívida. A não ser que seja um contrato prévio ali, em que a família iria herdar benefícios daquela pessoa, porém, ela tem um contrato ali. Não, eu tenho esse valor, eu tenho essa empresa por causa de fulano. Então, se eu vier a morrer, eu tenho que restituir ali os bens do fulano, porque ele me ajudou a ter essa empresa. Fora isso, se é uma dívida, o morto não vai o quê, gente? Não vai pagar. E também não cabe à família, na maioria das vezes, arcar com a dívida daquele que morreu. Agora, o pecado que eu tinha foi colocado em Jesus. E ele morreu. Quem pode me condenar? Quem pode? Ninguém pode. Não há quem possa te condenar. Não há quem possa me condenar. O pecado que eu tinha cometido foi colocado em Jesus. Ele morreu. E aí, quem vai cobrar? Não é verdade? Jesus, homem, morreu. Quando ele ressuscitou, ele já não ressuscitou como homem. Ele já ressuscitou como Deus. Quem vai cobrar a dívida de Deus? Quem é o doido? Não é verdade? Quem vai cobrar Deus de alguma coisa? Tem uns doidos aí que quer cobrar Deus, né? Pode não, gente. Amém? Eu nem falei para dar alfinetada em ninguém, não. Eu lembrei depois. Mas de Deus não se cobra nada. Jó 41:11 diz: quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir? Deus não deve nada para ninguém. Para ninguém. Então, continuando, versículo 5 agora. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tudo se resume ao nosso propósito. Amém? Tudo se resume ao nosso propósito. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da tua vida? O propósito
ele traz significado à nossa existência. Propósito traz significado. Sem um propósito, não há motivo para uma existência. Por exemplo, a cadeira que você está sentado existe porque alguém precisava se sentar. Então ela foi criada com esse o quê? Com esse propósito. Sem esse propósito não teria motivo para ela existir. Então tudo se baseia no propósito que eu tenho para a minha vida. Qual é o propósito que eu tenho? Qual é o propósito que você tem? Qual é a intenção que você tem com a sua vida? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, eu quero construir a minha vida. Ah, eu quero construir minha família. Tudo vai de propósito. Ah, eu quero curtir a minha vida. Tudo vai do propósito que você tem. Do propósito que você coloca para a sua vida. E esse propósito vai reger os seus dias. Se você vive para o momento, então tudo aquilo que você tem, você vai empenhar no momento. Eu recebo ali o salário mínimo é quanto? 1.220, é isso, né? Tá isso daí? Tá 1.220, né, o salário mínimo. Aí eu vou, gasto R$1.000 na primeira noite. Eu tenho que me virar com 220 o resto do mês. Eu não estou falando da pessoa que gasta isso com responsabilidade, amém? Porque tem gente que ganha um salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que fazer a compra, tem que pagar luz e água, e aí fica ali com aquele valor ali para o resto do mês. Mas tem gente que gasta com besteira no primeiro dia 40% do salário, 80% do salário. E aí tem que se virar comendo miojo o resto do mês. Ou não é verdade? Por falta de responsabilidade. Esquece da família, esquece que tem filho, esquece que tem marido, esquece que tem esposa, esquece que tem os compromissos dentro de casa e procura viver pelo momento. Bom, na hora em que você tem que se privar de algo que você quer, parece que é ruim? Parece ou não parece? Hã? Se eu pegar agora e eu disser assim, bom, eu tenho dinheiro para comprar um carro, só que ao invés de comprar o carro, eu vou montar uma empresa. Vou ficar andando a pé, pegando ônibus, mas vou montar a minha empresa. Agora, vai parecer ruim, porque eu poderia andar de carro. Eu não precisaria pegar ônibus, era entrar dentro do carro, ligar o ar-condicionado quentinho e vir até a igreja. Só que aí eu paro e penso, não, ao invés de comprar o carro, eu vou montar a empresa. Agora, pode parecer ruim, mas e depois, lá na frente, na hora que a empresa estiver dando lucro? Eu vou poder comprar o carro, não que tiver à minha disposição, mas eu vou poder comprar o carro que eu quiser. Então, na hora de abrir mão, é difícil. Mas se eu penso lá no futuro, é claro que o Senhor Jesus falou que basta a cada dia o seu quê? O seu mal. Eu tenho que pedir o pão de cada dia. Mas se eu não viver pensando no futuro, então eu não vou pensar nem na salvação. Porque a salvação é no futuro. Ou não é verdade? Você vive agora, lá no reino de Deus? Claro que o reino de Deus vive dentro de cada um de nós. Mas nós não vivemos agora lá no reino de Deus. Não. Passamos por aflições. No mundo teremos aflições. No reino dos céus, no reino de Deus, não vai ter nada disso. Então, nós temos que entender que nós temos que reservar, poupar a nossa vida para a vida eterna. Temos que guardar agora para termos depois. Amém? Não digo isso no sentido financeiro. O sentido financeiro foi um exemplo. O que nós temos que guardar
é a nossa vida hoje, para que possamos ter a salvação, para que possamos ter a vida eterna. Então tudo se resume ao nosso propósito. Eu tenho o propósito de alcançar a vida eterna, então eu vou abrir mão das coisas do mundo agora, para poder viver as coisas de Deus no futuro, para poder realizar o que Deus quer para mim no futuro. Nem sempre vai ser o que, gente? Fácil. Possível, então, geralmente o propósito de Deus para a nossa vida é impossível, mas o impossível é uma palavra nossa e não de Deus. E se o propósito é de Deus, Ele vai realizar. Se o propósito é de Deus, Ele vai cumprir. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quer dizer, quem é da carne, quem é carnal, se preocupa com as coisas da carne. E quem é espiritual se preocupa com as coisas espirituais, do Espírito. O que mais te preocupa? Ah, pastor, o que mais me preocupa é o meu trabalho. Isso é pendor da carne. Porque a sua carne que precisa do trabalho. É pecado, gente? Não. Mas é um pendor do quê? Da carne, não é do Espírito. Seu Espírito não precisa de trabalho. Ou precisa? Financeiramente não. Então o trabalho, se é o mais importante na sua vida, isso é um pendor da carne e não do Espírito. Se a sua família é mais importante do que as coisas espirituais, do que as coisas de Deus, isso é um pendor da carne. Ao que nós damos mais importância, isso revela para quem estamos pendendo. Se é para a carne ou se é para o Espírito. Espero que vocês continuem me amando quando eu terminar essa pregação, amém, gente? Porque o pendor da carne realmente é algo delicado, é algo difícil. Como que eu vou contrariar aquilo que eu quero? Porque a minha carne também faz parte de quem eu sou. Como que eu vou contrariar a minha própria vontade? Mas é simples. Você quer saber se a pessoa espiritual ela é carnal? Vai para onde pende as decisões. Hoje tem vigília, sexta-feira tem vigília. Uma vez a cada 6 meses tem vigília. Quantos estão na dúvida se vão ou se não? Se não vão. Tira essa dúvida do coração, lança fora. Ah, pastor, mas vai ser custoso, vai ser pesado, vai ser difícil. É difícil. Difícil vai ser. Que Deus nos livre, que seja na nossa geração, que seja no futuro ainda. Um dia vai acontecer, mas que Deus nos livre, que seja na nossa geração. Mas e se for na nossa geração que nós tivermos que nos esconder no meio do mato? Celularzinho que você tem, dá a Deus. Casa que você tem, esquece. Carro, por mais que você consiga manter o carro, que as autoridades não levem, você vai colocar a gasolina com que dinheiro? Porque não vai poder comprar e nem vender nada. Quando vier a tribulação, quando vier a grande tribulação. E não estou dizendo que a igreja vai passar por toda a tribulação, porque eu não sei, só Deus o sabe, o dia e a hora, mas uma parte da tribulação nós vamos passar, porque lá em Mateus, o Senhor Jesus, ele fala, logo após a tribulação daqueles dias, virá o Filho do Homem
nos céus. Então nós vamos passar por uma parte da tribulação que seja, ainda que não seja ela toda, mas uma parte da tribulação a igreja vai passar. E se eu não posso hoje decidir buscar a Deus uma madrugada, como que eu vou decidir passar todas as madrugadas no relento, com as autoridades atrás de mim? Nos tornaremos fora da lei. Não vamos poder ter um documento, não vamos poder ter uma propriedade. E como eu espero que eu esteja pendendo para o Espírito, sendo que toda decisão que eu tomo é voltada para a carne? E se eu fizer todas as minhas decisões voltadas para a carne, no momento em que eu tiver que decidir entre carne e espírito, adivinha o que eu vou decidir? O que eu vou decidir? É aquilo para o qual eu vivo. Se eu oro todo dia, no momento em que vier uma situação difícil, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Agora, se eu me desespero com toda situação que chega contra a minha vida, quando vier a dificuldade eu vou me desesperar. Eu vou jogar a toalha, eu vou pensar em desistir. Então faça aquilo que Deus espera que você faça, não como uma obrigação, mas faça com que isso se torne um hábito na sua vida. Amém? Porque tudo vai do hábito. Se você ensina uma criança a escovar os dentes todos os dias, quando ela crescer, ela vai o quê? Escovar os dentes. Agora, se você não ensina, o pessoal cresce e fala, não precisa disso não. Tem que ir lá, chegar na beira da pia, vamos lá, filho, escova aí. Dá trabalho para o pai, para a mãe? Dá ou não dá? Dá trabalho. Só que aí, quando a criança cresce, não precisa o pai e a mãe mandar. Ela já vai lá, ele já vai lá e já o quê? Já escova os dentes. Assim, nós temos que exercitar o nosso espírito, o pendor do espírito. Eu não preciso ter que fazer força para fazer a vontade de Deus, se eu já estiver acostumado a fazer a vontade de Deus. Isso se torna um hábito na minha vida. Amém? Coma um doce todo dia pela manhã. Um exemplo, tá? No dia que você não comer esse doce, vai sentir falta? Vai ou não vai? É um hábito. Aquilo que você torna um hábito na sua vida, dificilmente você vai conseguir abrir mão. Dificilmente. Então, nós temos que pender para o Espírito. Quando eu tenho que decidir entre ficar um pouco mais na minha cama ou levantar cedo para estar cedo na igreja, quando eu tenho que decidir se eu vou ou não hoje para o culto, quando eu tenho que decidir, a obra está precisando de algo, a obra está precisando de uma mão de obra, a obra está precisando de uma ajuda e eu posso ceder essa ajuda, então eu tenho que pender para o quê, gente? Para o Espírito. Faça alguém sorrir. Quantas vezes a gente se preocupa com o nosso próprio umbigo durante o dia? Bom, eu duvido que algum de nós hoje tenha feito alguma coisa pensando nos outros, que não em nós mesmos. Pode ter alguém? Pode. Amém? Que fez alguma coisa pensando nos outros. Mas, ainda assim, a maioria das coisas que fizemos foi pensando em nós mesmos. Não é verdade? Sem nos importar o que o outro estava pensando ou não.
o que o outro estava precisando ou não. A pessoa olha ali o último pedaço de pão, dificilmente ela se importa. Bom, será que todo mundo tomou café? Bom, se tomou, não tomou, não quero saber. É o último pedaço de pão, eu vou comer. Aí a pessoa olha na geladeira, está lá o suco, está no finzinho. Será que todo mundo tomou o suco? Bom, se quisesse tomar, já teria tomado. Eu vou tomar, eu vou beber esse suco. Dificilmente tomamos as decisões pensando nos outros. As decisões que tomamos é pensando em nós mesmos. Como eu vou me sentir e não como o outro vai se sentir. Isso tudo é pendor da carne, gente. Porque o pendor do Espírito pensa no próximo, amém? Pensa no como o outro se sentiria, ou mais, como Deus se sentiria em relação àquilo que eu estou decidindo ou deixando de decidir. Então, você quer pender muito mais para o Espírito? Procure ali, ao menos uma vez por dia, fazer os outros sorrirem, fazer algo pelos outros. Fazer algo para que os outros se sintam bem. Porque às vezes, hoje em dia, está até difícil. Você pede para a pessoa ficar 15 minutos a mais na igreja, a pessoa já... Certeza que você precisa ficar? Gente. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 lá fora. Você vai fazer o que em casa? Ficar pescando no sofá? Com o celular na mão, o controle na outra, a TV ligada para ninguém, porque você está olhando para o celular. Hein? Você vai ficar fazendo o que em casa? Discutindo com a sua família? Querendo ver quem tem mais razão ou quem deixa de ter razão? Procure pender para o Espírito. E se preocupar com as coisas do Espírito. E com isso, pode não parecer bom agora para a sua carne, mas lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Lá no céu você vai dizer, valeu a pena o esforço, a luta. Valeu a pena abrir mão da carne. Valeu a pena abrir mão da minha vida para ter uma vida com Deus. Amém? Então, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como Deus vai se agradar de alguém que faz tudo o contrário do que Ele está falando? O que Deus quer conosco é achar satisfação em nós. Tem duas satisfações que Deus procura em mim e em você. É o seguinte: a satisfação para com Ele. Eu estou satisfeito com Deus. Eu estou feliz com Deus. Essa é a primeira satisfação que Ele procura. Não colocarmos em Deus a culpa, a responsabilidade por aquilo que dá errado em nossas vidas. Essa é a primeira satisfação que Deus procura em nós. E a segunda satisfação é a dele para conosco. Deus quer olhar do céu para nós, assim como Ele olhou para o Senhor Jesus e dizer: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E nós temos que ir além do que o mundo faz, do que as pessoas querem fazer. Fácil não é. Mas nós temos que fazê-lo, amém? Temos que fazer. Agradar a Deus, deixar Deus
satisfeito. Esse tem que ser o primeiro propósito das nossas vidas. O primeiro. Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deixar Deus satisfeito conosco. Quando Deus olhar do céu e Ele venha dizer: estou satisfeito com fulano. Agora a gente imagina. Agora puxando para o lado das bênçãos. Você é um pai, uma mãe. E o seu filho te deixa satisfeito. Sua filha te deixa satisfeito. E tudo está ao seu alcance. Você tem tudo. O que você faria por esse filho, por essa filha que te deixa satisfeito? Não há limites, não é verdade? Você faria qualquer coisa. Só tem uma coisa que você não faria. Algo que viesse a prejudicá-lo, ou no presente, ou no futuro. A única coisa que você não faria é algo que viesse a prejudicar o filho ou a filha. O resto você faria absolutamente tudo. Então pense nisso. Se eu colocar Deus numa situação em que Ele esteja satisfeito comigo, não há nada que Ele não venha a fazer por mim. Amém, gente? Glória a Deus. Todos entenderam a palavra? Fique de pé, por favor.